Um homem apaixonado por atividades ao ar livre estava passando seu aniversário do jeito que ele mais gosta, acampando no meio do mato, sem uma alma viva nas proximidades. Só que quando a sua esposa foi até o local que ele estava acampando, no dia seguinte, ela tomou um mega susto. A sua barraca não estava mais lá. Na verdade, não tinha mais nada, nenhum sinal dele por lá. Todo o seu equipamento de camping tinha desaparecido. Parecia que ele tinha levantado o acampamento e ido embora. Mas como que ele ia fazer isso se ele não tinha carro e, para piorar, tinha chovido pra caramba na noite anterior? Nada daquilo fazia nenhum sentido, mas esse mistério ia começar a ser desvendado quando a polícia foi interrogar a cunhada. Foi aí que eles descobriram que o perigo na vida desse homem estava mais perto do que ele imaginava. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, essas coisas assim bem bizarras e doida, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação, curte, comenta, compartilha. Isso aí tudo ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Hoje eu levo vocês para Medford, nos Estados Unidos, uma cidade com cerca de 250 mil habitantes e rodeada por natureza. A história de hoje aconteceu no Parque Florestal Siskiyou, que eu não sei se eu tô falando isso certo, mas eu acho que é assim. Uma área enorme de floresta de mata fechada, com rios, lagos e montanhas. E uma curiosidade é que, embora esse parque seja muito bonito, ele também já foi local de vários outros casos criminais bizarros que um dia ainda vou contar aqui no canal. Mas antes, vamos conhecer os personagens do caso de hoje. Chris McKellen tinha 33 anos quando o caso aconteceu em 2012. Ele sempre foi um bom marido e um ótimo pai, trabalhava num call center de manhã e à noite ele trabalhava como motorista de táxi. Patricia McKellen tinha 26 anos e era mãe em tempo integral. Ela até tentou se alistar no exército para ter uma renda também e ter acesso aos benefícios que o exército americano dá para as famílias de militares. Mas acabou não dando certo porque ela acabou machucando o pé e não passou nos testes físicos. A Patricia já tinha um filho de um casamento anterior e os dois acabaram tendo uma menininha também. Eles se conheceram 4 anos antes, em 2008, e falaram que foi assim, amor à primeira vista, tanto que 9 meses depois eles já estavam casados. Eles moravam numa casa bacana, mas simples, e a família vinha sofrendo com dificuldades financeiras. O Chris trabalhava praticamente o dia todo só para conseguir pagar as contas, não sobrava mais nada. E ele se sentia muito pressionado com a responsabilidade de cuidar da família. Só que ele não reclamava não e era pau pra toda obra. E por sua sorte, uma das atividades que ele mais gostava de fazer era acampar, fazer trilhas, estar assim ao ar livre, que tudo isso é de graça, né? Era nessas trilhas e campings que ele esfriava a cabeça, tirava o estresse de trabalhar no emprego que ele odiava e também das dificuldades financeiras que ele estava enfrentando. No dia do aniversário do Chris, a sua esposa quis fazer uma surpresa para ele, para agradar ele, e chamou ele para ir acampar. Ela disse que ia deixar as crianças com algum parente para eles poderem curtir só os dois. Olha que coisa boa. E claro que o Chris amou a ideia, né? Quem não ia amar? Ela contou que a sua irmã, chamada Amber, tinha acampado num lugar lá na floresta que tinha sido super legal e recomendou que eles fossem passar o final de semana lá. Uma coisa que deixou ele meio contrariado foi que a Patricia perguntou se a irmã também poderia ir acampar junto com eles. Olha que ideia. Ele com certeza estava imaginando que ia ser só o casal juntos, né? Para passar um momento ali junto. E não queria a cunhada ali para segurar a vela, né, gente? Mas ele acabou cedendo e no dia 16 de novembro de 2012, os 3 partiram para a floresta no tal local que a Amber tinha indicado. O problema é que novembro naquela região costuma ser bem frio e chuvoso. E a floresta fica coberta por uma grossa neblina. Eles armaram as barracas e saíram para explorar. Mas não demorou muito não e o tempo, começou a virar. Uma chuva pesada começou a cair e os 3 tiveram que sair correndo e voltar para a barraca para se refugiar. Enquanto as 2 mulheres estavam odiando tudo aquilo, o Chris estava amando. Dormir em uma barraca, numa floresta, debaixo de chuva, era um paraíso para ele. Deus me livre. Mais ou menos por volta de 8 horas da noite, a chuva não parava e os 3 estavam presos ali dentro da barraca. E estava ficando bem frio e os 3 ainda estavam meio que molhados por conta da chuva que eles tomaram até chegar no acampamento de novo. A Patricia e a Amber se arrependeram profundamente de terem ido acampar nesse tempo. Elas começaram a tentar convencer o Chris a ir embora. Pelo menos ir até um restaurante ou um bar,
comer alguma coisa, comemorar por lá e depois voltar ao camping. Mas o Chris não tava nem aí, ele tava amando tudo aquilo e ele não queria ir embora não. As duas continuaram tentando convencê-lo, mas aí os três começaram a meio que discutir e brigar. Vai vendo. No fim das contas, o Chris bateu o pé, falou que não ia embora e que se as duas quisessem ir embora, que elas fossem, porque ele estava feliz de estar ali no meio da floresta sozinho e passar o aniversário assim. As duas irmãs ficaram pé da vida e resolveram deixar o Chris lá e foram embora do acampamento. Ele era extremamente experiente em acampar, tinha comida, água e todos os equipamentos necessários para passar a noite ali. Inclusive, ele tinha até um fazedor de furo para se proteger de animais ou de qualquer outra coisa, né? Sei lá. Então, a Patricia e a Amber se despediram do Chris, entraram no carro e dirigiram por cerca de 1 hora até chegar em casa e foram dormir. Mas a Patricia acabou acordando no meio da noite, se sentindo super culpada de ter deixado o marido lá no meio da floresta sozinho. E já que já tinha parado de chover, ela resolveu voltar até o camping para ficar com o marido. Às 5 da manhã, ela pegou o carro e retornou até o acampamento. Ela foi chegando na área do camping, mas quando ela estacionou o carro, ela não entendeu nada. O local estava completamente vazio. Não tinha nenhum sinal da barraca do Chris e nem do Chris. Ela chegou até a pensar que tinha errado o caminho e tinha ido parar em outro camping. Mas ela reconheceu uma árvore que estava próxima ali à barraca e falou, não, calma aí, eu tô no lugar certo aqui. Sem entender nada, ela voltou para casa imaginando que ele tinha dado algum jeito de ir embora. Então ela resolveu voltar para casa para esperar ele. Ela esperou por 2 dias até que ela resolveu ir na delegacia fazer o BO do seu desaparecimento. Ela disse que esperou tanto tempo assim porque o Chris fazia isso mesmo. Quando ele ficava chateado, às vezes ele sumia por alguns dias e depois voltava. Ela disse que ele já tinha feito isso antes, por isso que ela não estava preocupada. A equipe de busca e resgate de Oregon começou a procurar pelo Chris. Eles fizeram uma perícia no local do acampamento, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma pista. Por ter chovido tanto durante a noite, qualquer pista no chão tinha sido apagada. Eles foram seguindo um rio que estava próximo dali, imaginando que o Chris poderia ter seguido esse rio também. Existia uma cachoeira próxima do camping e eles imaginaram que o Chris pudesse ter ido até lá. Quando eles se aproximaram de um barranco íngreme, eles conseguiram ver algo colorido lá embaixo e parecia ser uma barraca de camping, só que estava toda contorcida lá no meio do mato. Vai vendo. Um homem do resgate desceu de rapel e com uma faca ele cortou aquela barraca. Lá dentro havia um corpo todo ferido e também algumas cápsulas de bala. E estava claro que eles estavam diante de uma cena de crime. O Chris havia sido deletado dentro da sua barraca por um fazedor de furos e ele sequer teve a chance de sair de dentro do seu saco de dormir. Olha que horror. Quem teria se aproximado dele no meio da noite enquanto ele acampava no meio do nada? A mídia começou a falar do misterioso caso no meio da floresta e até entrevistaram o coitado das crianças. A Patricia também deu entrevista, mas ela não queria aparecer em frente às câmeras e ela contou a mesma história que ela contou para a polícia. Ela disse que se sentia arrependida de ter deixado ele lá sozinho, mas que ela também estava aliviada porque se ela tivesse ficado lá, provavelmente os seus filhos seriam órfãos agora. A polícia não tinha muitas pistas não, então várias teorias começaram a surgir. Teve um outro motorista de táxi que havia sido deletado no seu aniversário também. O seu corpo foi achado em um matagal e o crime ainda estava sem solução. Será que tinha algum maluco matando taxistas bem no dia do aniversário, gente? Mas essa parada aí não fazia sentido nenhum, né? Até porque o criminoso teria que ter seguido ele para saber exatamente onde ele ia estar no meio da floresta para poder atacar ele de madrugada. Os policiais acabaram descartando essa teoria maluca. Patricia e Amber foram interrogadas. Elas foram as últimas pessoas a ver o Chris vivo. Elas mantiveram a história que elas estavam lá acampando. Começou a chover, ficou frio, elas resolveram, picar a mula e ir embora e deixar o Chris lá. E foram pra casa e dormiram em casa. As histórias delas batiam, então os policiais não desconfiaram de nada. Os detetives ainda estavam à procura de alguma pista, mas a cena do crime não ajudava em nada. O máximo que eles encontraram foram aquelas cápsulas de balas. A perícia confirmou que elas eram do mesmo calibre da arma do Chris, mas a sua arma estava desaparecida também. Vai dar ruim. Eles concluíram que o Chris foi atingido pelo fazedor de furo dentro da própria barraca enquanto ele dormia. E depois ele foi enrolado na barraca e jogado, barranco abaixo. A Patricia disse:
A Patricia disse que acreditava que alguém entrou na barraca dele no meio da noite, enquanto ele dormia, e acabou usando a própria arma nele. Os policiais revistaram a casa dos McCullen e não encontraram nada de suspeito por lá. O que deixava isso tudo ainda mais estranho é que o Chris era um cara super respeitado e conhecido na cidade e não tinha nenhum inimigo. Quem o seguiria até aquela floresta para deletá-lo? Por que motivo, gente? Com a investigação caminhando, os detetives descobriram que a única coisa que não ia bem na vida do Chris era o seu casamento. Vai vendo. Eles não estavam nada bem, e brigavam constantemente. Eles tinham se mudado para San Antonio para ela tentar entrar no exército. Só que depois que ela foi reprovada no teste físico e não conseguiu entrar, a bonita simplesmente pegou as crianças e voltou para Medford, sozinha, largando o Chris para trás. Ele ficou completamente chocado que ela pegou as crianças e foi embora, sabendo que ele tinha um contrato de aluguel com a casa que eles estavam morando por 1 ano. E ele não tinha como pagar a multa para sair do contrato. Credo, né? Levou alguns meses, mas ele conseguiu sair da casa e foi atrás da esposa e dos filhos, se mudando para Medford de volta. Parecia simplesmente que ela cortou todos os laços com ele e não fazia questão nenhuma de estar com o cara. O Chris havia crescido com pais divorciados e o divórcio dos pais foi algo muito difícil para ele. Ele se lembra que sofreu bastante com as brigas que ele presenciou dos pais, e por crescer em uma família de pais separados, ele sabia o quão difícil era isso e ele não queria isso para os filhos dele. E ele faria qualquer coisa por eles. Ele estava trabalhando dobrado, pagava todas as contas, sustentava as crianças e todo o dinheiro que ele tinha ele dava para Patricia. Ele estava trabalhando nos seus 2 empregos e estava tentando reatar com a esposa pelos seus filhos. Mas também ele ainda amava a Patricia e queria tentar fazer funcionar de algum jeito. Só que parecia que esse sentimento não era recíproco, não. Aparentemente, a Patricia estava traindo o Chris com vários outros homens da cidade. Os policiais encontraram no seu celular uma mensagem que ele mandou para ela dizendo assim: você vai viver nesse casamento ou não? Quando você fica sem dinheiro e em crise financeira, você começa a dizer que me ama. Só que assim que eu te mando grana ou pago as suas contas, você corre para outro cara. Também foi descoberto que a Patricia tinha perfis em sites de sugar daddies. E ela estava à procura de alguém, endinheirado para sustentar ela. Enquanto o Chris estava desesperado para reatar e prover, ela não estava interessada, não. E começou a desprezar o marido cada vez mais. Como um sinal de extremo desrespeito ao marido, ela havia ganhado um colar de um desses sugar daddies e ela fazia questão de ficar usando o colar o tempo todo, até dentro de casa. Mas, por incrível que pareça, em agosto de 2012, Chris e a Patricia se reconciliaram e voltaram a morar juntos. Mas dá pra imaginar que o clima não era dos melhores, não, né? Foi aí que a polícia começou a focar a investigação na Patricia. Pense. Eles também acharam uma câmera de segurança que filmava a entrada do parque, na esperança de ver se algum carro ou alguém a pé até seguiu eles até lá. Mas eles descobriram que, além de ninguém ter seguido eles, a Patricia mentiu para a polícia. Vai vendo. Ela não voltou para lá às 5 da manhã para buscar o Chris coisa nenhuma. Só dava para ver o carro saindo com ela e a irmã por volta de 8 horas da noite e nada mais. Não havia mais ninguém lá. Com essa descoberta, tanto a Patricia quanto a sua irmã Amber foram presas por suspeita de envolvimento no delete do Chris. Agora eles tinham que tentar arrancar a verdade do que aconteceu naquela noite das 2 suspeitas. Quando eles interrogaram a Patricia, ela foi dura na queda e não mudou nada da sua versão. Ela se manteve em silêncio em algumas perguntas e continuou alegando inocência. Os investigadores sabiam que o elo fraco ali era a irmã. Isso porque a Amber estava tremendo, chorando, completamente aterrorizada quando ela foi algemada. Ela nunca tinha tido problemas com a polícia antes, sequer ela tinha entrado numa delegacia. Parecia que ela ia acabar cedendo sob pressão. Eles ofereceram um acordo de imunidade, onde ela pegaria no máximo 3 anos de prisão por cumplicidade, mas só se ela contasse tudo o que ela sabia. Era uma oferta difícil de recusar e, como planejado, ela começou a abrir o bico. You want to help yourself, Amber? See, you have kids. You have everything to worry about. You have your whole life in front of you. How old are you? 27. Exactly. Do you want me to sign this agreement? She's gonna hate me. No. You know what? Look where you're at. Look what she put you in. Em setembro, antes do assassinato,
a Patricia acabou confidenciando a Amber que ela queria o Chris morto e queria que parecesse um acidente. Ela pediu ajuda porque achava que não ia conseguir executar o plano sozinha. Olha só. Foi quando elas lembraram daquele lugar isolado na floresta que a Amber já tinha acampado antes. E tiveram a ideia de chamar ele para acampar no dia do seu aniversário, sabendo que ele ia topar na hora. We were planning on going camping. It was for his birthday. He really did want to go. He was really excited. No dia 16 de dezembro, eles foram pra lá e o coitado do Chris achando que eles iam comemorar o aniversário dele. As duas foram tão ardilosas que a Amber acabou tirando fotos do Chris e da Patricia como um casal feliz e curtindo mesmo. Mas apenas algumas horas depois dessas fotos serem tiradas, as duas mulheres abriram uma garrafa de uísque e começaram a embebedar o Chris. Elas fingiram beber vodka, mas na verdade era água. O Chris acabou ficando bêbado e capotou na barraca. Foi então que a Patricia, com o maior sangue frio, pegou o fazedor de furo e, acertou ele várias vezes. A Amber contou que estava no carro quando tudo isso estava acontecendo. Do you know who killed Chris? Yes. Was it his wife, Patricia? What did she do? Após terminar o serviço, as duas desmontaram a barraca com ele dentro, enrolaram seu corpo na barraca e elas tinham planejado botar ele dentro do carro. E elas iam acabar desovando ele em algum outro lugar da floresta. Só que elas não conseguiram levantar ele para botar no porta-malas. Então elas foram arrastando ele até um barranco e, empurraram ele ladeira abaixo. Emma rolled the tent up, or undo the tent, rolled it up. We were gonna try to put him in the car to take him to a different place. It was too heavy, so we wrapped him up, dragged him to the edge, and over. As duas ficaram paradas lá em cima, vendo o Chris rolar a ladeira abaixo até ele parar ali no matagal. Olha que horror. Eu vou até dar uma pausa aqui, tomar um chá aqui, pelo amor de Deus. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para Lourdes e pro Auro de Mogi das Cruzes. Beijo pra vocês! Na verdade, o jeito que elas deletaram o Chris era o plano C. Isso porque a ideia inicial era fazer uma trilha, atrair ele até um penhasco e, empurrar ele para parecer uma morte acidental. Mas elas não conseguiram fazer a trilha por conta da chuva. O plano B era empurrar ele no rio para ele morrer afogado nas fortes corredeiras. Mas também por conta da chuva eles nem chegaram até o tal rio. We were gonna try to make it look like an accident. To lure him to the edge is what you're saying? Yes. And somehow push him over an edge. Só que a pergunta que não quer calar é: por que a Patricia queria deletar o próprio marido? Eu te dou uma chance para acertar, mas se você já acompanha o canal há algum tempo, já deve estar imaginando, né? Os policiais descobriram que o Chris tinha um seguro de vida e que a beneficiária era sua digníssima esposa Patricia. Gente, quantos casos a gente já contou aqui que envolvia seguro de vida? Que coisa louca. Durante o julgamento, a Patricia se declarou inocente em delete de primeiro grau, mas com testemunho da própria irmã, não teve escapatória para ela não. Patricia McCallum foi condenada a 50 anos de prisão. Por conta do seu acordo, a Amber acabou cumprindo somente 8 meses de prisão, o que eu achei um absurdo. Ela participou ativamente, só não foi a responsável por puxar o gatilho, mas armou tudo junto com a irmã, né? Mas então é isso, pessoal, coitado do Chris, né? Ele já era feito de gato e sapato pela mulher por muito tempo e no final acabou sendo vítima das suas armações. Tudo por causa do, dinheiro. Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso bizarro. Já deu like? Já se inscreveu no canal? Compartilha, aproveita e já compartilha aí logo com quem gosta dessas coisas de trilha, já manda aí logo. E é isso, pessoal, fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Vou botar o outro na cama.